povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida nesse dia. Eu desejo que você que está aí do outro lado esteja bem, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus e eu convido você para junto comigo nós meditarmos nessa tão maravilhosa palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar de 4 jovens que eles resolveram firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor. Essa palavra, ela se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1 em diante. Você que tem uma palavra, que tem uma Bíblia na sua casa, você pode também examinar essa palavra, que vai falar que Nabucodonosor, ele invadiu, Jerusalém, Judá, e ele mandou levar cativo alguns jovens que fossem cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, jovens inteligentes. E nesses jovens foram levados para a Babilônia Daniel e mais 3 amigos, né? A palavra do Senhor nos diz que eles foram, e quando chegaram lá, o rei queria que esses jovens eles ficassem diante do rei. Ele determinou quais seriam as comidas que esses jovens iriam comer. Aqui no versículo 5 diz essa passagem: determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele ia beber, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos que foram levados, esses 4 jovens foram escolhidos para estarem diante do rei. E durante 3 anos, o rei quis que eles comessem do bom e do melhor, da comida que o rei comia, para que quando terminasse esse tempo, eles fossem viver diante do rei. Mas a palavra do Senhor nos fala, meu querido e minha querida, você que está aí do outro lado, que Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar com a comida do rei, com as iguarias que o rei lhe ofereceu. Como é importante você que está aí do outro lado, que é pai, que é mãe, que é um servo e uma serva de Deus, como é maravilhoso você ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Desde criança, se você tem filhos pequenos, ensine ele a palavra do Senhor. Ensine ele o caminho que ele deve andar. Porque a gente nunca sabe que situação as crianças poderão enfrentar. E aqui os pais de Daniel, por serem servos de Deus, ensinaram a vontade de Deus, como temer a Deus. E Daniel aqui, ele ainda era jovem, mas ele temia a Deus, ele obedecia a palavra de Deus porque ele conhecia, e por isso ele decidiu não se contaminar. Ele sabia que aquele país, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele era um rei pagão, um rei idólatra, que não temia ao Senhor. E ele sabia que aquela comida, tudo aquilo, eram comidas sacrificadas aos seus deuses. E por isso ele decidiu não se contaminar. Meu querido e minha querida, Jesus Cristo está para voltar, para vir buscar o seu povo. Nós sabemos que em muitos lugares a palavra de Deus até é lida, mas realmente ela não é vivida. E no mundo em que nós vivemos, o inimigo de nossas almas, ele está aí oferecendo muitas iguarias, até mesmo dentro da igreja. A igreja que antigamente se santificava, hoje em dia não se santifica mais. Se botar ela de um lado e o povo do mundo do outro, você olhando, você não vê mais diferença.
tá tudo a mesma coisa. Mas Jesus Cristo, ele vai vir buscar aqueles que fazem a diferença. E aqui a gente vê que esse jovem, eles poderiam muito bem ter ido comer a comida do rei, afinal de contas era tudo do bom e do melhor. Era a comida que o rei comia. Aqueles demais jovens, eles comeram, mas esses 4 jovens resolveram não se contaminar. A palavra do Senhor diz que eles pediram ao encarregado, né, que ia cuidar deles, e o Senhor concedeu graça a Daniel. Se você, nesse dia de hoje, decidir no seu coração, eu vou servir ao Senhor, eu vou seguir ao Senhor, eu não vou me contaminar com este mundo, com as iguarias deste mundo, com os prazeres, com as vaidades deste mundo. Pode ter certeza de uma coisa, que você vai achar graça diante de Deus, assim como Daniel achou diante daquele homem, daquele servo do rei. Aquele homem também, ele era pagão, mas Daniel achou graça, o Senhor lhe concedeu essa graça diante daquele homem. Versículo de número 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus sempre tem interesse, meus queridos, quando alguém decide fazer a vontade dele. E pode ter certeza de uma coisa, que aqueles a quem Jesus comprou e lavou com seu sangue, Jesus não tem prazer que essa pessoa viva desfrutando desse mundo de pecado. Jesus quer que você se santifique. Ele quer que você conheça a palavra dele e mude de vida. Afinal de contas, muitas pessoas dizem que tudo pode, não tem nada a ver, mas o apóstolo Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Para o homem e para a mulher de Deus, o mundo está aí. Quem quiser fazer o que quer, faz. Agora não vai entrar no reino de Deus, né? E se você aceitou a Jesus, ou tem planos de aceitar Jesus, para ir morar com Deus, para estar com Deus, pode ter certeza que não vai ser de qualquer jeito. Muitos até podem pregar, Deus só quer o coração, mas não é isso que a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz que o Senhor manda se santificar espírito, alma e corpo. Então, ele não é nenhum machante para querer seu coração, né? A separar a carne do coração, ele quer tudo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não existe essa de Deus querer o teu coração ser de Deus e o teu corpo ser do inimigo. Não existe isso. Ele não divide o filho dele com ninguém. Por exemplo, se você é mãe e se você teve um filho, você não vai dizer que o seu filho é seu e de outra mulher, porque você sabe que foi você que teve. Então, a mesma coisa é Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se tornou filho de Deus, então Deus não vai querer dividir você com o mundo e nem com o inimigo. Guarde essa palavra no seu coração, meu querido. Examine a palavra, porque os últimos dias são dias de engano. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós não sabemos quantos dias ainda iremos viver sobre essa terra. Mas uma coisa é certa, para a igreja, o tempo está terminando. E se você tem plano de viver com Deus, se esforce para viver a palavra de Deus. Cristo, ele veio a essa terra e ele deixou um mapa. O mapa é a Bíblia. Ela precisa ser seguida. Se o homem não seguir, não tem como. Certa vez um profeta chegou para o rei Asa e ele disse: Asa, ouve, ó Asa, tu, Judá e Jerusalém, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar por ti, porém se o deixardes, ele te rejeitará. Essa palavra continua valendo. Se o homem buscar a Deus e abandonar o mundanismo, o sistema desse mundo, o Senhor vai estar com ele. Ele vai achar graça diante do Senhor. Mas se o homem rejeitar a palavra de Deus
e abraçar o mundo e achar que está fazendo a vontade de Deus, Deus já não está com ele há muito tempo. Então, meu querido e minha querida, busque conhecimento, porque conhecimento liberta. A palavra de Deus, ela diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não deixe que ninguém lhe engane. Diz assim no versículo 15: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhe dava legumes. Então, meu querido e minha querida, mais uma vez, a palavra de Deus, ela nos diz que nós veremos a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Isso aqui, meu querido e minha querida, não é apenas nessa terra, porque nessa terra aqui, onde nós vivemos, o próprio Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E aquele que tiver em Jesus também vai vencer. Mas quando que a gente vai realmente ver a diferença? É no dia que todos irão comparecer diante do Senhor. É no dia que o homem e a mulher descem à sepultura. Porque no dia que ele desce à sepultura, se ele tiver feito a vontade de Deus, ele vai para o paraíso de Deus, esperar o momento do arrebatamento. Mas se o homem viveu nessa terra de qualquer jeito, dizendo que aceitou Jesus, mas não mudou de vida, quando também ele descer à sepultura, ele vai saber a diferença, que ele não serviu de verdade. Porque em vez de ele ir para o paraíso, ele vai para um lugar de tormento. Porque a Bíblia só fala de 2 lugares. A Bíblia fala de céu e fala de inferno. Fala de salvação e fala de perdição. Não existe uma terceira opção. Então, assim, se a gente não estiver em um, está em outro. Não existe uma terceira opção. Se você examinar a palavra, você não vai encontrar. Em Bíblia nenhuma você vai encontrar. Então, aqui a gente vê que esse homem, ele viu a diferença de Daniel e dos seus 3 amigos. E quando ele olhou a diferença, ele disse: realmente, né? Eu vou continuar dando a vocês legume e água. Porque no final, com 10 dias você já tem diferença, mas no final. E assim ele fez durante os 3 anos. Então, meu querido e minha querida, em qualquer situação da nossa vida, se nós quiser, nós podemos ser fiel a Deus. Não importa a situação. Porque quando a gente olha para os homens da Bíblia, a gente olha para a história desses homens, a gente vê que assim como eles venceram as batalhas, nós também podemos vencer em qualquer circunstância. Porque esses jovens, eles estavam num país alheio, onde eles tiveram que aprender a cultura, aprender a língua, aprender tudo. E mesmo assim, eles não quiseram fazer parte da idolatria, eles não quiseram fazer parte do sistema daquele governo. Eles, de modo algum, que Deus abençoe a tua vida, que você examine a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é algo muito sério. Jesus está voltando. E em muitos lugares que poderia estar pregando o evangelho do Senhor, hoje em dia é muitas coisas que entram no meio do povo de Deus. E que Jesus já não está mais, né? Infelizmente, o Espírito de Deus não tem mais espaço para habitar, porque o mundo entrou e já se instalou dentro, né? Então, que você medite nessa palavra, né? Medite na palavra de Deus, porque só ela nos dá, ela é a luz do mundo. Quando você conhece essa luz, as trevas têm que se retirar. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Guarda essa palavra no teu coração.